As primeiras manifestações de religiosidade remontam ao tempo do Paleolítico e iniciam-se com o sepultamento dos mortos. Um ato simples, sepultar o falecido com objetos pessoais e pinturas. Mas que requeria tanto esforço para uma espécie ainda nómada, o que denuncia que se intuía existir algo para além da vida do corpo. Talvez a ideia nascesse da estranheza dos sonhos com os entes queridos, pois nestes momentos apresentavam-se tal qual como reais, com a sua mentalidade pré-lógica, logo incapaz de abstrações profundas. O conhecimento brotava da experiência sensível e as relações de causalidade derivavam da simples sucessão dos fenómenos no tempo. Se existe vida para além da morte e o conhecimento da realidade é precário, então talvez exista algo que não é compreendido nem percebido com os sentidos do corpo, que é maior e que tudo pode explicar. A falta de conhecimento sobre as coisas faz surgir o medo e a angústia perante o desconhecido. Então, como forma de aplacar essa angústia, o homem tenta encontrar explicações para o que o assola. Assim, o homem primitivo, incapaz de distinguir com clareza a realidade da imaginação ou dos sonhos, povoou o universo de entidades superiores e misteriosas, de cuja vontade pensava que ele e a natureza estavam dependentes. Surgem os ritos e os rituais. Há que invocar ou esconjurar estas entidades. E os lugares de grande beleza que inspiravam sentimentos místicos, esses tornaram-se sagrados. Com a sua visão antropomórfica e animista, atribuía a tudo o que tivesse movimento ou vida uma alma, uma consciência. Para Mircea Eliade, a pedra sagrada, a árvore sagrada, não são adoradas como pedra ou como árvore. São justamente porque mostram qualquer coisa que já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado. O poder do sagrado misturava-se com a realidade, estava por todo lado, era perene e eficaz e estava cheio de ser. Assim a religiosidade manifestava-se na consciência que se atribuía às coisas naturais, naturalismo elementar. Porque a natureza e o homem tinham alma, animismo. Nos amuletos e tótems que tinham poderes sobrenaturais, fetichismo. Em rituais capazes de operar sobre a natureza, magia. No culto aos mortos e antepassados, manismo. Em histórias de seres fantásticos que encarnam as forças da natureza, os aspectos humanos e que explicam a criação, mitologia. Pela adoração dos astros como a lua e o sol, mitologia astral. Não foi o sol, diz Spiegel, que primeiro chamou a atenção do selvagem. Entre as luzes do céu, a lua domina pelo tamanho e pela originalidade das suas fases. A lua é o pai da ninhada de estrelas, a lua é o homem, o sol, a esposa. O culto lunar é o primitivo, o solar é posterior. O reinado religioso do sol começa com a civilização. É então que a lua, como todos os vencidos, deixa a condição feminina e maligna. As sociedades tornam-se complexas e de nómadas passam a sedentárias, crescem em número de indivíduos e urge um sistema que as organize. Cada elemento tem a sua função. Inicia-se a primeira divisão do trabalho. O sagrado já existia na vida cotidiana e com a crescente capacidade de abstração surge a ideia de Deus. Uma entidade poderosa, invisível, com a qual se pode dialogar por meio de rituais e preces. Então a cada área se atribui uma entidade responsável, Deus, capaz de compreender e manipular aquilo que conhece. Deus oferece uma sensação de significado à vida, ao permitir que as pessoas tenham uma conexão pessoal com essas divindades. Mas também serve o propósito da manutenção da ordem social e política,
tal como em Roma, Grécia e Egito. Segundo Mircea Eliade, o culto aos deuses era muitas vezes usado como uma forma de estabelecer uma relação de lealdade entre o povo e os seus líderes, ao mesmo tempo que reforçava a ideia de que os líderes tinham uma conexão especial com os deuses. No entanto, se pensarmos nos gregos, apesar de existirem um grande número de deuses, na verdade, todos respondiam a um só que os governava, Zeus. Abre-se o caminho para o que mais tarde vem a ser o monoteísmo, um só Deus e os anjos e os santos. Por toda a terra se encontram povos cujo entendimento do mundo provinha do poder de vários deuses. Mas como vamos abordar aqueles que mais têm influenciado a civilização do hemisfério norte? A tradição religiosa chinesa apresenta-se mais como uma filosofia do que como uma religião. Dentro desta tradição encontramos o taoísmo, que torna-se conhecido no século IV a.C. através de Lao Tzu e Yang Tzu. O Tao é o que há de mais profundo e misterioso na realidade e que faz com que tudo seja como é. É o conjunto indiferenciado de tudo o que existe, mas também o princípio supremo que gera e está na origem do seu devir, o caminho. Invisível, inaudível e intangível, manifesta-se pela sua influência, a virtude. Criado por Confúcio, é uma filosofia, uma religião e um modo de governar. Confúcio percebeu que todos os homens nascem com semelhanças intrínsecas e que são condicionados e influenciados pelo estudo e pela prática. Segundo Emmanuel, Confúcio, como missionário de Cristo, teve de incorporar as tradições chinesas de modo a poder fazer-se compreender por aquele povo. Hinduísmo. Desde 2000 a.C., durante a época védica, anacoretas ou rishis passavam os dias em retiro na solidão da natureza. Intérpretes da doutrina secreta dos Vedas, ou Sruti, revelação. Dessa comunidade de pessoas solitárias nasceu o Brahmanismo, a filosofia religiosa indiana. Creem na reencarnação, no naturalismo e individualismo e utilizam um sistema de castas referente aos 4 filhos de Brahma. Brahman, Deus Supremo Individual, encarnou-se sucessivamente em Brahma, Deus Criador, Shiva, Deus da Destruição, Vishnu, Deus da Conservação, formando a trindade indiana Trimurti. No Brahmanismo, cumpre distinguir duas coisas: o culto e o ensino vulgar, repletos de fantasias e simbolismos, onde se inclui o dogma da metapsicose ou renascimento das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas. O ensino secreto ou esotérico fornece explicações sobre a alma, seus destinos e sobre as leis divinas universais. Com origem nos ensinamentos védicos, no hinduísmo acreditam na existência de vários deuses, embora considerem Brahma o primeiro grande deus. Acreditam na reencarnação. Quem pratica boas ações renasce noutra forma superior. Quem não pratica boas ações renasce inúmeras vezes para alcançar o moksha. Para os hinduístas existe uma lei fatal, a lei do karma, que governa o destino dos seres humanos. Mitologia grega. Os textos sacros dos gregos, Ilíada, Odisseia, são o que chamamos agora de mitologia. Consideram-se inspirados pelos deuses e geralmente incluíam no prólogo uma invocação às musas para auxílio do poeta. Faziam cultos aos deuses do Olimpo em templos e culto aos heróis históricos nas suas tumbas. Dedicados a um deus ou a um herói, os templos eram cuidadosamente decorados. A religião era praticada através de festivais e acreditavam que os deuses interferiam diretamente nos assuntos humanos e que era necessário acalmá-los por meio de sacrifícios. Um dos conceitos morais mais importantes era o modo de combater hubris, a arrogância.
o que vai desde a violação até à profanação de um cadáver. Mas foi o pensamento mítico e a gnose helénica que forneceram os elementos para a construção da filosofia grega, a qual, por sua vez, representa a base da organização social e cultural dos povos do Ocidente. Egito. Os egípcios acreditavam que a sua terra era abençoada pelos seus deuses e que todas as suas riquezas haviam sido fornecidas por eles. Atribuíam-lhes todo o conhecimento que possuíam e este fora-lhes transmitido por Osíris. As pessoas faziam as suas preces em santuários. Podiam ser pedidos pela manutenção da saúde, pela fertilidade, por prosperidade ou por algum esclarecimento. A relação dos egípcios com os seus deuses passava por rituais e festivais em homenagem aos deuses e por dois conceitos muito importantes, Mahat e Eka. Mahat, ideia de harmonia, isto é, os egípcios viviam tendo cuidado de preservar a harmonia do universo. Acreditavam que as ações de uma pessoa poderiam repercutir negativamente em outras pessoas e até mesmo abalar a harmonia do universo, promovendo o caos. Hekta, entendido como um poder fundamental que existia no universo. Essa força era responsável pelos poderes e pelo próprio surgimento dos deuses, e por meio dela estabelecia-se o contacto com os deuses. Para os egípcios, os seus deuses estavam entre eles, e os animais poderiam ser a sua manifestação. Olhavam a ingratidão como algo que não agradava aos deuses, o que poderia afetar a harmonia do universo. Preocupavam-se com a continuidade da vida após a morte terrena e procuravam agradar aos deuses a fim de garantirem a sua existência no além. As suas ações em vida seriam julgadas pelos deuses no tribunal de Osíris, onde se decidia se as almas seguiriam para a vida eterna ou seriam destruídas por um monstro. Mitologia nórdica. Mitologia germânica ou nórdica é o conjunto de lendas dos povos escandinavos, especialmente durante a era viking. Foi transmitida oralmente e o atual conhecimento sobre ela é baseado especialmente nos Eddas islandeses do século XIII. A família é o centro da comunidade e a religião é muito mais baseada no culto do que no dogmatismo ou na metafísica. É uma religiosidade baseada em atos, gestos e ritos significativos, muitas vezes girando em torno de festividades a certos deuses, como, por exemplo, Odin. A mitologia nórdica não trata somente dos deuses e das criaturas sobrenaturais, mas também dos heróis e dos reis. Tinham uma espécie de sacerdócio que podia ser exercido pelo rei ou pelo Godi. Este organizava os rituais, os sacrifícios e as festividades. No entanto, era essencialmente uma tradição xamânica que foi mantida pelas mulheres, as volvas. E a caminho do fim, a evolução das manifestações religiosas acompanha a evolução moral, cognitiva e emocional do ser humano. Incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tivemos a necessidade de usar a materialidade para nos iniciarmos nessa compreensão. Com o tempo, com a abstração, surgiram os deuses que governavam o mundo sensível e o mundo invisível e que explicavam o mistério das origens. Através de lendas, mitos, rituais, sacrifícios e festividades, o homem tentava entender um mundo maior do que ele e obter a garantia de que a ordem superava o caos. E para isso existiam os deuses, e era necessário mantê-los satisfeitos.